A XG é uma espécie de não organização. É uma associação profissional, sim. Tem CNPJ. Em São Paulo tem CNPJ, sim. Mas a gente foge da regra de associações tradicionais. Começa que todo o nosso trabalho é voluntário. Começa com a ideia de que você não tem custo para adesão. Então, se vocês quiserem sair daqui e falar, eu sou membro da XGA, falem, vocês são. Tá? Não tem que se registrar em algum lugar, não tem que assinar nada, é simplesmente participar. A nossa ideia é melhorar o mundo através do design de interação, de alguma forma. A XGA é responsável pelo Interaction Latin America. Acho que a maioria de vocês conhecem, né? Alguém não conhece esse evento? Nunca ouviu falar desse evento? Não? É o maior evento de UX do mundo. Não é exagero. Tem a versão Europa, tem a versão Estados Unidos, tem a versão Latinoamérica. A Latinoamérica é a maior. Historicamente, ela passou, desde o ano passado, passou, e esse ano foi absurdamente maior. Então, a gente vai aproveitar, falar um pouquinho sobre o PagSeguro, e também acho que a ideia é a gente explicar, tipo, por que a gente está pensando, por que a gente pensou em trazer esse evento para cá. Como o Ricardo comentou, a gente entrou em contato e falou, poxa, Ricardo, a gente queria tanto falar sobre o X Research, vamos juntar forças aí, trazer pessoas legais. Então, falando um pouco sobre o PagSeguro. A gente ganhou muito mercado com as maquininhas, a gente é muito reconhecido por causa disso, e a gente tem muito orgulho que essas maquininhas permitiram a inclusão de pequenos e médios empreendedores que antes a gente disponibilizar esse tipo de serviço, esse tipo de solução, eles não estavam dentro do mercado. Então, o que a gente tem? Solução de pagamento online, offline, suporte à integração, cartão pré-pago, conta digital, investimento. Então, os serviços do PagSeguro, como soluções financeiras, está cada vez aumentando, se expandindo. A gente tem crescido muito rápido. Então, o PagSeguro está crescendo exponencialmente cada ano. E crescer muito rápido significa que a gente está ganhando mais cliente, a gente está colocando mais serviço no mercado, e o nosso time está crescendo muito. E por que eu estou contando toda essa historinha para vocês? Porque nós temos vagas. Para quem quiser contratar, quiser trabalhar com a gente deixou esse QR Code, tem um Bitly, no banner na entrada também, chega direto para os nossos coordenadores as vagas. E uma das coisas que a gente pensou de falar sobre isso aqui é que, quando a gente estava com vagas para o Research Ops, apareceu muita gente que era UX designer, mas gosta muito da parte de pesquisa, gosta de embasar. Então, se esse é um perfil de quem for aqui que se identifica com isso, podem estar cogitando aí trabalhar com a gente, gostaríamos, porque a gente acredita nisso, que o profissional que está no dia a dia, para a pesquisa ser ágil, para dar no ritmo do time, o designer ele tem que ter autonomia. Então, vamos apresentar nossas convidadas. Só o Mulherão da Porra, estamos orgulhosos disso. Maravilhoso. Vamos lá. Ana, cofundadora da Saiba Mais há 9 anos, atua à frente da empresa. A Camila é pesquisadora há 10 anos, já trabalhou nos mais diversos desafios e métodos de pesquisa. Elisa Volpato, ela trabalha com experiência de usuário desde 2005 e é co-founder da CPO do Tester. E nossa última convidada, Isabela, é UX Research no iFood e faz parte do time de design. E aí agora, para mediar essa discussão, teremos Éder de Paula, que passou com empresas como UOL, Braskem, Crefisa, Ibope, Cielo, e hoje gerencia uma equipe multidisciplinar no time do PagSeguro. É a nossa referência no time de mediação, por isso a gente chamou ele aqui para ajudar a gente. É legal que vocês falaram um pouco da experiência de vocês, como chegaram lá, e vocês têm backgrounds diferentes, e hoje estão em empresas também que têm desafios diferentes e propostas diferentes. E eu queria convidar vocês para explicar aí sumariamente, se vocês conseguirem, como é que é o processo de pesquisa, como é que ele acontece no contexto de cada um de vocês, da empresa de vocês. Eu tenho alguns papéis, antes de explicar sobre o processo. O principal papel é entender quem são nossos clientes, né, quais são as dores, necessidades, motivações, e, principalmente, ajudar o time de tecnologia a decidir a melhor forma de investigar as hipóteses, né? Seja para validar ou invalidar as hipóteses. Além disso, eu também tenho o papel de treinar o time, porque hoje a gente tem mais de 50 designers, né? Então, esse é um dos papéis. A gente é uma empresa pequena, então a gente usa várias técnicas de guerrilha e a gente usa o próprio tester para testar o tester. Né? Porque, enfim, a gente passou um bom tempo tentando melhorar. A gente ainda está fazendo isso. A Ivete está ali, ajuda com isso.
tentando melhorar a interface dos participantes, porque a gente tem duas interfaces, o cliente e o participante que responde. E o participante, a gente tem que ter uma interface que seja quase infalível, né? Porque se ele tiver problema de usabilidade com a gente, aí tá feio, né? Não pode. E então a gente ficou bastante tempo reiterando e mexendo nisso. E o que a gente fez? Teste de guerrilha. A gente testou a interface anterior, conversou com as pessoas, fez uma nova, testou de novo. E como a gente tem o tester rodando com os clientes, cada teste de cliente é uma fonte de informação para a gente. Então, assistir os vídeos dos clientes com a nossa interface também é bem útil para isso. Então, a gente adapta a cada situação. É isso. O meu papel, assim, dentro deste processo é muito de tirar dúvidas em processos complexos ou clientes que a gente não está conseguindo achar em nenhuma base, recrutamento está foda, tem muita informação, o produto é muito complexo. Então, são esses momentos que eu entro para ajudar pontualmente, mas, dentro do processo, além disso, o meu papel é criar conteúdos ou ajudar em treinamentos. Então, por exemplo, fazendo curso de usabilidade, escrevendo muita coisa, mandando muito artigo. Então, dentro do processo, eu fico responsável por essa parte de assumir a maestria dessa especialidade. Eu não entro na operação necessariamente, a não ser que seja, nesse caso, de muita complexidade. Então, é muito difícil controlar o que cada UXer está fazendo. Então, até um momento eu tentei ver o que todo mundo está fazendo, ajudar, fazer roteiro, não sei o quê, mas, depois de um tempo, o que as pessoas precisam é de informação e conhecimento. E de, principalmente, saber fazer síntese. Isso eu acho que é um dos maiores desafios, que não necessariamente tem a ver só com o UX Research, tem a ver com a disciplina como um todo. E eu acho que é um dos skills mais difíceis que a gente tem que desenvolver, inclusive eu. E eu fiquei curioso a respeito de um ponto específico. Talvez o tester fique mais claro para mim, mas como que é arquivado todo esse conhecimento, né? Porque é muita informação que a gente levanta. Quando é quantitativo, às vezes é um pouco mais fácil, você consegue ali números, gráficos, mas o qualitativo é um monte de dados. Como é que dá? Como é que vocês lidam com essa parte de registro? Onde é que estão essa informação para pegar isso depois? Você fala de estudos anteriores? Os estudos que vocês fazem, os anteriores. Ao final do exercício, aqui a gente faz um relatório, por exemplo, eu entrego. Mas aí esse conteúdo está onde depois para pegar? Tem dois tipos de conhecimento, basicamente, que a gente vê hoje. Tem um que ele é resultado de uma pesquisa dedicada, ou seja, eu vou a campo com um objetivo, com as hipóteses e com o que eu quero descobrir. Esse conhecimento, geralmente, ele vai virar um doc no Word, ele vai virar um relatório, ele vai virar um keynote. Tem um outro que a gente, toda vez que vai pesquisar, principalmente vivendo um cenário de um produto, que a gente tem uma imersão, entende o cliente, entende o negócio, a gente tem respostas e fatos que não necessariamente são sobre aquele objetivo de pesquisa. Esse é um dos que eu acho mais interessantes hoje, que a gente está começando a fazer um repositório, que a gente começa a coletar fatos. Aí você coloca... fato exemplo. Né? Isso já... Estou inventando, porque a gente já tem a funcionalidade de agendamento. Vamos supor que uma pessoa fala para mim, olha, eu peço no almoço, e aí, quando dá 11h30, é o meu horário de lembrar. Então, o que eu faço? Eu coloco o meu despertador para tocar 11h30, eu vou lá e peço. A gente já tem essa funcionalidade. Suponhamos que a gente não tinha. Eu coloco o fato. O cliente faz isso. Qual que é a evidência? Ele relatou para mim, então eu vou colocar o quote. Qual que é a tag que vai nos ajudar a encontrar isso depois? Né? E aí, quem fala muito disso é um pesquisador que eu admiro muito, chama o Tomer Sharon, que ele cunhou nuggets, né? São unidades de aprendizado. Então, essas que não são relacionadas a um objetivo vão para esse... Não vou chamar de repositório ainda, porque está muito no início, documento no Docs, no Google Docs. Como nós somos 4, a gente tem syncs quase que semanais,
Nesses syncs, além da gente trocar o que a gente aprendeu, né, então, por exemplo, em Consumer, com a Roberta, a gente tem uma troca ainda maior, porque a gente está no mesmo fluxo, né? Com os outros, a gente troca o conhecimento, porque o iFood é um ecossistema, ele é muito maior do que um aplicativo. A gente tem vários outros aplicativos e agora o nosso posicionamento é de food destination. Então, são várias outras coisas que vão vir por aí. Mas aí, resumindo e já passando o microfone, a gente, nessas syncs, a gente coloca perguntas nas pesquisas, né? Então, por que você não pergunta isso? Que aí, então, a gente tem essa troca e a gente tem essa troca de aprendizado. Além disso, a gente usa uma ferramenta que chama Basecamp, porque é para todo o time de tecnologia, né? Então, a gente faz esse registro colaborativo. Mas aí vai mais os reports. E eu vou levantar uma questão polêmica aqui. Eu tenho cada vez acreditado menos em report. O Tomer, ele fala, tipo, a primeira vez que ele falou sobre isso, o nome do artigo dele era Democratizando UX, né? Ou UX Fight. Eu também acho que é. E aí, esse negócio de nuggetizar os achados, e todo esse processo que o Tomer criou, chama Atomic Research. E é um assunto assim, que eu sempre vejo a Isabela também compartilhando no Twitter. Então, assim, para quem gosta, sabe que isso já está rolando, já tem uns 2, 3 anos. Mas o Tomer, ele criou, inclusive, um Excel, um spreadsheet no Airtable que qualquer pessoa pode usar. Já tem lá o template, qualquer equipe pode usar. Então, e quando eu me deparei com aquilo, eu falei, tipo, gente, primeiro, o cara ele não democratizou tipo, dentro de casa, ele democratizou de geral, porque ele fez tutorial, ele escreveu vários artigos, e ele também é super contra reports. E, gente, report é uma merda. Eu odeio report. Não, gente, sério. Imagina, eu não sei quem trabalha em ágil, tá? Mas tipo, imagina que você tem uma sprint de 10 dias e você tem que dedicar, 6 horas da sua sprint para achar informação que já existe, ela está em algum lugar, alguém pôs em algum lugar. Aí você chega lá para o seu colega que já trabalhou naquele desafio, você fala, o que você tem? Eu tenho esses reportes aqui. Você, ai, meu Deus, tá bom. Eu preciso só de um pedacinho, mas beleza, eu vou ler o report inteiro para encontrar o pedacinho da informação que eu quero. E às vezes, a gente é um pouco cego pelo assunto, e você não vê as similaridades em outros segmentos, em cases análogos, e você acaba tendo que dedicar o seu tempo para minar essas informações e criar alguma coisa nova. Então, assim, esse conceito, para mim, é o futuro de UX Research. É você criar o conteúdo de forma atômica, ou seja, você pode até escrever um report, porque você tem que entregar para, sei lá quem, de PO, gestor, sei lá. Mas, na hora que você for registrar, você tem que registrar de forma separada, de forma atômica. Ou seja, imagina que tipo um report é um organismo, tá? E esse organismo é composto de benchmarks, dados internos, blá, 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 mas tem ali um átomo que vem do cliente. Tá? E isso precisa estar separado e tagueado para fácil acesso. Então, eu acho que é muito assim, esse mindset que a gente precisa adquirir. E a gente criou uma plataforma lá em UX que já faz isso. Mas é ainda tudo muito novo. Assim, Vocês desenvolveram? Sim. Porque a gente tem uma equipe de engenharia de UX que desenvolve várias coisas lá. Mas eu acho que, sobre a polêmica do report, eu acho que o report tem o seu valor como um momento, assim, como uma forma de tá aqui, fizemos, né? Isso. Você conta uma história e você chama todo mundo para conversar sobre aquilo que aconteceu. Você concretiza para quem não estava lá. Porque muitas vezes o cliente não está lá, né? Muitas vezes ele não está lá. Né? Eu ia perguntar justamente que a realidade aqui da Saiba Mais e da Tester pode ser até mais diferente. Né? Então. E aí o report é importante para isso. Mas, na medida que você consegue trazer o cliente mais para dentro e participar do processo, ele também não fica tão importante assim. Para mim, o incômodo aparece mais até em pesquisas exploratórias, que são essas para descobrir vários insights em que a gente gera personas, que é a minha bronca atual, assim. Eu também estou nessa. Vamos lá. Porque é uma informação depois muito difícil de consumir.
é a minha principal crítica, assim, que a gente às vezes gasta um tempo e uma energia gigante naquilo. É um processo caro, complicado, e a gente, nossa, ficaram lindas essas fichas, mas e o que o time faz com aquela informação? Colocar isso no dia a dia. Eu me questiono bastante sobre isso ultimamente. Como que é, e aí depois, meninas, vocês complementam também, eu acho que a Elisa já falou um pouco sobre isso, mas é sobre essa questão de resgatar essas informações antes. Aparece um desafio, de repente, antes da gente partir para definir que pesquisa vai ser feita, vocês olham nisso antes? Existe algum... Como é que é esse processo de reutilização desse conhecimento, ou no caso, de não reutilização do conhecimento, que se for o caso, enfim? Sempre quando eu estou começando um briefing, eu vou até ele e peço para entender esses números. Mas isso é de alguma coisa que já existe. Então, por exemplo, a gente foi fazer uma pesquisa outro dia, que aí me chamaram e falaram, a gente está em esse problema e a nossa base é assim. Então, eu falei, beleza, então eu vou desenhar a amostra. Aí desenhei a amostra. Para recrutar, eu fui até ele e falei assim, olha, me fala se isso que a gente está te contando existe na nossa base, me mostra esses padrões e já me dá o contato dessas pessoas para eu recrutar. Não tinha esse padrão. A gente tinha definido 4 perfis que poderíamos até... Não vou chamar de persona, porque a gente não entrevistou, mas 4 perfis. E aí eu fui olhar para os dados, só tinham 2. Então, é aí que eu, inclusive, refino a pesquisa. Então, eu sempre começo pelos dados. Quando é um assunto que a gente não sabe nada e que a gente não tem como produto, aí não começa pelos dados. Lá no Itaúaí, méritos só dos UXers, tá, gente? Eu não tenho nada a ver com isso. Depende muito do desafio, mas, no geral, a gente incentiva muito a galera a passar pela nossa fase, ao nosso framework, que até a Renata Tonesi que montou, o nosso framework que é Define, Explore, Make e Check. Então, o que funciona para a gente, que às vezes a gente esquece um pouquinho dele, mas ele está lá, é um Trello eterno, que tem descobertas de testes que a gente fez com clientes, conversas de feedback que a gente teve com o cliente, pedido que eles fizeram, reclamação, e está lá. Pontos positivos, pontos que a gente precisa melhorar, pedidos, coisas que já fizemos para a gente ficar feliz, né? Tem o Done lá, a gente fica feliz que a gente já resolveu várias coisas. E features futuras, assim, que as pessoas pedem, que a gente não pode fazer ainda, vão fazer eventualmente, mas estão lá. E aí eu tenho uma tag para cada tipo de cliente, tipo de pessoa que pediu. Boa. Eu queria adiantar, dar um passo no nosso debate, e eu queria que vocês contassem um pouco para a gente como é que é a relação, como é que vocês lidam. A gente falou um pouquinho, talvez, do iFood, na parte de dados, mas como é que é a relação, como é que vocês enxergam a relação de dados qualitativos e quantitativos, como é que acontece isso no dia a dia, enfim, contasse um pouco para a gente da experiência aí com esses dados diferentes, quando tem que trabalhar junto ou quando não tem que trabalhar junto, enfim, contasse com a gente aí da experiência de vocês sobre isso. A massa de dados ela é muito útil para te gerar insights, né? Então, se você tem uma equipe que consegue... Se você tem certeza que tudo está bem tagueado, né, você tem que ter confiança naqueles dados que estão chegando. Então, tem esse primeiro passo, tem que saber que essa informação é válida. Uma vez que você sabe que essa informação é válida, você tem que ter alguém que saiba extrair essa informação e torná-la inteligível para você. Essa discussão é tão assim, tipo, não existe UX research sem dados, sabe? Tipo, não é, tipo, tem isso e tem aquilo, tipo, para mim tem que ter, tipo, não tem discussão da importância. Eu acho que isso já é claro. Eu acho que a grande questão, pelo menos que para mim me toca muito, é o tanto que a gente confia no dado. Porque, às vezes, é um dado, não é online, é de antes de ontem, eu não estou conseguindo falar com um cliente que é representativo a esse dado. Então, eu acho que é mais para entender que assim, o dado também não representa uma absoluta verdade e ele precisa fazer parte do processo de pesquisa. Assim, não existe UX Research quali e quant. Só existe UX Research, que é, obviamente, por definição, as duas coisas. A questão é assim, como você tem acesso, como você interpreta e como que você confia nos dados. Eu acho que essa é a grande questão, um grande desafio.